Alô Brasil, olá Chile! Estamos aqui no Parque Marinho Francisco Coloane. Viemos de Punta Arenas com o Magallanes 500 pela agência de turismo Solo Expedições. E hoje nós tivemos uma surpresa muito grande, que foi encontrar aqui no Chile um pesquisador brasileiro de renome internacional, que é o professor Marcos César, responsável pelo Instituto Oceanográfico da USP, cuja linha de pesquisa é o estudo de cetáceos, baleias e golfinhos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês e bater um papo sobre as baleias e golfinhos. Claro, com certeza. Hoje, para quem participou dessa atividade, pôde ter a experiência maravilhosa de contemplar essas baleias bem próximas do barco. Então, Marcos, eu queria que você me falasse como é a terceira vez sua aqui fazendo esse passeio pela Solo Expedições, me reportasse qual é a sua impressão sobre esse passeio. Desde a primeira experiência, ficou claro que é uma mistura de emoções entre conhecer a diversidade local e estar a bordo de uma embarcação que respeita a natureza e a diversidade local. Então, essa mistura de emoções entre estar perto de uma diversidade única da Patagônia com um serviço prestado de alta qualidade é difícil de se encontrar. Você encontra apenas em patamares de observações de natureza em países de primeiro mundo. Então aqui é um lugar excepcional para fazer esse tipo de passeio. Com certeza, mesmo porque a biodiversidade que a gente consegue encontrar em um dia de passeio é muito grande, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje, desde manhã cedo, a gente está observando aves marinhas, lobos marinhos, leões marinhos, baleias e fora a rica diversidade vegetal também e a parte da natureza com os glaciares, né? Então é um passeio completo o dia inteiro. Que vale a pena ser feito. E nesse sentido, Marcos, você como pesquisador que está há 30 anos aí na área, sendo 14 anos no Instituto Oceanográfico da USP, qual seria o foco da sua pesquisa atual? Atualmente eu trabalho bastante com a variação de cultura entre as populações de baleias e golfinhos em escala global e a gente trabalha com alguns aspectos relacionados com essa variação de cultura. Dentre esses aspectos se destacam o comportamento, se destacam o repertório sonoro ou o dialeto e se destaca também as rotas migratórias das baleias, por exemplo, que podem variar entre diferentes populações. Falando em rotas migratórias, todo mundo tem uma curiosidade em saber. As baleias que estão aqui no Chile são as mesmas baleias que vão para o Brasil em outubro, porque elas são jubarde, certo? Exato. Essa é a pergunta de $1 milhão que os cientistas estão procurando responder há muitos anos. Então, o fato delas usarem essa área aqui de Magallanes como área de alimentação capacita essas baleias em saírem dessa área para o Pacífico em direção à Colômbia, que é uma área de reprodução, ou saírem em direção ao Atlântico, em direção à costa brasileira. A gente consegue fazer esse tipo de investigação a partir do momento que a gente identifica indivíduos por marcas naturais que eles têm na nadadeira caudal, padrão de coloração e o formato dela, e a gente comparar fotografias tiradas aqui, na costa brasileira, na costa chilena, e assim ampliando em escala global. E a ciência vem comprovando que alguns indivíduos de algumas populações trocam de áreas de tempos em tempos. Isso é bom para mistura e integração de repertórios sonoros e também para a variabilidade genética das populações. Então é bastante saudável ter essa troca. Perfeito. E você fez um apontamento sobre o comportamento das baleias. Como as baleias se comportam diante da proximidade das embarcações? Depende dos dois lados. Depende do interesse das baleias em relação à presença da embarcação e depende de como a condução da aproximação é efetuada. Então, para dar um exemplo, na área que a gente está hoje,
a gente se aproximou de pares de baleias que se interessaram pela embarcação. E a condução foi feita com todo respeito a elas. Então a embarcação se deslocou rápido, não as ameaçou, a ter um momento em que as baleias ficaram ao redor da embarcação. Então vai depender muito desses interesses entre os organismos avistados e quem está procurando levar as pessoas para avistar. Com certeza, aí sim a gente tem que tomar todas as medidas preventivas para que essa população continue crescendo e cresça também o turismo de avistagem, como vem acontecendo em diferentes partes do mundo, certo? Quais seriam as suas recomendações em relação ao turismo de avistagem de baleias, pensando na educação ambiental, na preservação das espécies e na conservação do meio ambiente? Essa é uma pergunta também muito importante, porque a atividade de observação de baleias ela ocorre em escala global, mas ela necessita estar enraizada em avanço de pesquisa científica para avaliar os impactos sobre os animais, na educação adequada para as pessoas que estão a bordo e na capacitação dos profissionais que se aproximam das baleias ou que conheçam as baleias. Então, com esse tripé, é possível avançar bastante no quesito de melhorias das atividades relacionadas à observação de baleias. Marcos, me diga como o turismo de avistagem de baleias pode contribuir com o crescimento e o avanço da ciência? Essa também é uma ótima pergunta, porque as pessoas que estão a bordo, além de terem o privilégio de conhecerem de perto esses animais, podem contribuir com a ciência a partir do momento que as suas fotografias, hoje até obtidas por meio de telefonia celular, elas podem ser úteis para a identificação de diferentes indivíduos pelas marcas que eu comentei da nadadeira caudal. Então, essas marcas que identificam indivíduos podem ser enviadas para um sistema global chamado Happy Whale. Essas fotos vão para lá e essas pessoas trabalham como se fossem multiplicadores de cientistas. Então, hoje a ciência não fica restrita ao laboratório específico do investigador. Uma pessoa que gosta da natureza, gosta da biologia e participa de passeio desse, ela pode contribuir com a sua foto, fazer o upload e aí contribuir com essas avistagens e completar o álbum de figurinhas das caudais de baleias ou dos indivíduos identificados no tempo e no espaço. Perfeito. Então quer dizer que o turismo de observação de baleias pode contribuir para a preservação delas, com a captação dos dados das avistagens realizadas e o envio para os pesquisadores e os institutos responsáveis por esses dados, certo? Exatamente. Nesse sentido, a ciência avançou muito porque ela era restrita a pequenos grupos de cientistas localizados nos seus laboratórios, nas suas universidades, e agora expandiu para um número incalculável de pessoas que gostam da natureza, que querem fazer a diferença e que com atividades como essa fazem a diferença. Sim, então no caso, um exemplo seria como se enviar os dados para, no caso da observação de aves, o Wikiaves? Esse mesmo sentido, desse mesmo jeito como tem o Wikiaves para as aves, existe o Happy Whale para as baleias. Então, uma central única, onde todas as fotografias vão para lá, os registros de horário, latitude e longitude, e em poucos dias você recebe um retorno, se a baleia já existe no catálogo global ou se é um indivíduo novo no catálogo global. E a pessoa acaba se sentindo cientista, isso é muito bacana. Com certeza, com o entendimento da importância da ação de cada um, a gente pode ter uma somatória de esforços e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e da preservação das espécies, certo? É porque a gente multiplica o número de pessoas que conhecem as baleias dos golfinhos. Até mais ou menos no começo desse século, essa informação ficava restrita aos cientistas das universidades. Então hoje, com o advento de tecnologia digital, celulares, essas informações podem expandir rápido e as pessoas podem aprender mais sobre a natureza e contribuir com a ciência também. Marcos, em relação à avistagem de baleias aqui desenvolvida no Chile e os parâmetros mundiais, porque a gente vê no Brasil o crescimento é enorme,
antes não se tinha conhecimento, depois as pessoas associavam a avistagem a Abrolhos, aí veio o estado de São Paulo, a USP com esse trabalho maravilhoso. Como você classificaria tudo o que foi vivenciado e visto de excelência aqui que o Chile está realizando com o turismo de avistagem? Quais seriam os enquadramentos que poderíamos dizer? Esse é o turismo que o Chile vem desenvolvendo em relação ao panorama mundial. Sendo a terceira vez que eu regresso para cá, eu consegui perceber que é um programa que tem um sentido ecológico e conservacionista e educativo. A baleia é um carro-chefe, mas existe toda uma fauna patagônica também ao redor e a proteção do ecossistema que ela se encontra. Então os níveis de trocas de informações, de respeito às distâncias, de navegabilidade estão dentro dos níveis dos parâmetros de países de primeiro mundo. É uma área super segura, é um passeio bastante seguro e com profissionais altamente capacitados para fazer esse passeio. E é um passeio que não é com frequência diária e de molestamento dos animais. Então ele se enquadra, diante de todo esse cenário, nos níveis de países de primeiro mundo que desenvolvem esse programa. Certo. Então, para fechar a entrevista, você está falando de níveis de navegabilidade, certo? E quais seriam? Porque muita gente tem curiosidade em saber, tanto turista como profissionais de outras áreas, qual seria a distância permitida para se acercar uma espécie como a jubarte? Quais são os parâmetros de segurança para que se possa continuar a desenvolver essa atividade maravilhosa que tem surgido no mundo todo? Internacionalmente existem algumas variações dessa distância, entre 500 e 400 metros de distância, e geralmente uma aproximação em motor muito lento ou, dependendo da distância que se encontra, manter o motor em ponto morto. E muitas vezes são as baleias que acabam procurando a aproximação da embarcação pelo respeito dos condutores. Se os condutores não ficam acelerando e desacelerando sem parar, e se não ameaçam com velocidade e energia, a tendência é que os animais se acostumem um pouco com a aproximação, e dependendo da personalidade de cada uma das baleias, algumas vão se aproximar, outras que não quiserem se aproximar vão se afastar. Certo, Marcos. Você teria mais algo a acrescentar que você gostaria de deixar como mensagem aqui para o pessoal da Solo Expedições, para Punta Arenas, para o Chile? Eu queria parabenizá-los pela conduta que estão exercendo aqui com essa atividade. Eu vim pela primeira vez em 2022, depois vim em 2024 e estou regressando agora, porque eu tenho a certeza que o retorno de satisfação pessoal e de respeito à natureza é garantido. Então eu recomendaria fortemente que as pessoas que tivessem interesse em fazer turismo de natureza viessem para cá,